capítulo de ordem econômica, né? E a ordem econômica tem por finalidade, no país, assegurar a todos uma existência digna. A gente volta lá para a Carta da ONU, volta lá para as outras conferências em que aparece a questão da dignidade humana, né? Voltando para a questão da proteção da água. E depois o artigo 225, que declara o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente sustentável, essencial à sadia qualidade de vida, e colocando o poder público como responsável pelas ações e a comunidade, a sociedade também, mas claro que é o poder público que tem que formular as políticas e organizar e regulamentar essas políticas, né? E aqui também na Constituição falando das atuais e futuras gerações, que vai casar com a política de recursos hídricos quando fala de garantir água em qualidade e quantidade para as atuais e futuras gerações. Então, existe no ordenamento jurídico brasileiro um forte componente de futuro, né? Quando a gente pensa em água e saneamento, não é para hoje, mas é para o futuro também. Quer dizer, se está bom hoje, mas tem que continuar bom para o futuro. Se não está bom hoje, precisa melhorar para o futuro. A ideia é essa, pode mudar. Bom, a Política Nacional do Meio Ambiente é uma lei de 1981. Eu só queria fazer um parênteses, porque eu acho que é interessante isso. Em 1972, foi realizada a primeira Conferência Internacional sobre Meio Ambiente pela ONU em Estocolmo, né, que a gente chama de Estocolmo 72, tem uma declaração com vários princípios. E logo depois de 72, essa declaração é soft law, ninguém assinou como tratado, mas ela é soft law e ela mudou muito o cenário internacional, hoje a gente diria global, na época era um cenário internacional, em relação a políticas ambientais. O Brasil, em 72, estava no auge da ditadura militar. O que aconteceu no Brasil? Apesar disso, dentro da Presidência da República, foi criada, em 1973, a SEMA, Secretaria Especial de Meio Ambiente. Qual o objetivo e finalidade da SEMA? Formular uma política nacional de meio ambiente que acabou se transformando na Lei 6938 em 1981. Tá? Então, quer dizer, isso eu estou querendo falar porque o soft law é tão forte que influencia. Então, quer dizer, era um governo que muito pouco se preocupou com o meio ambiente, mas a pressão internacional era tanta, tá bom, então a gente vai criar a SEMA. Tá bom, a gente vai botar na SEMA, a gente com a capacidade de formular uma política de meio ambiente, né? Quem era o responsável, quem era o secretário especial de meio ambiente? Paulo Nogueira Neto. Quem é essa pessoa depois, 20 anos depois? Quem ele foi? Ele participou da equipe de 20 pessoas que fizeram o relatório Brundtland, que é o estudo que deu base para a Conferência do Rio 92. Paulo Nogueira Neto faleceu uns 3 anos atrás, mas ele foi uma pessoa importantíssima, ele era biólogo e advogado, e desde lá de trás ele veio trabalhando, e a gente, isso aqui não é uma aula de direito ambiental, mas a lei 6938, ela já tinha um componente de desenvolvimento sustentável em 1981. A gente fala, desenvolvimento sustentável é lá da Rio 92. No Brasil, não. No Brasil, não. Por quê? Porque quando eu falei lá atrás, no comecinho, que são as pessoas que fazem as coisas acontecerem, é isso, né? Se você tem alguém certo no lugar certo, a probabilidade de haver resultados mais benéficos é bem maior, né? Bom, então voltando aqui para a nossa conversa, né? A lei, no artigo 3º, ela descreve quais são os recursos ambientais. E dentro desses recursos está lá, águas interiores, que são águas que pertencem à zona costeira, tem uma limitação legal, que eu não vou entrar aqui, porque não é o nosso objetivo, mas são águas, os estuários, que são
a foz dos rios no mar, as águas superficiais e subterrâneas. Além disso, outros, como solo, subsolo, mar territorial. O mar territorial também tem uma divisão que a lei estabelece, zona costeira, mar, águas interiores, mar territorial e zona econômica exclusiva, né? Mas isso é outra história, não é da nossa... Isso aqui é do direito do mar. Mas águas interiores fazem parte do campo dos bens ambientais, dos recursos ambientais, na verdade. Sobre qualidade de água, a gente não vai ver isso na legislação de recursos hídricos. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos não trata disso, nem a Lei 69, a Lei 9433, nem as leis estaduais. São as resoluções CONAMA 357 e 200 de 2005 e 430 de 2011. A gente vai voltar a falar disso quando a gente falar do enquadramento dos corpos hídricos em classes, tá? Mas são as duas normas que tratam de classes de corpos receptores e padrões de lançamento de efluentes em corpos receptores. Então, a classe dos rios e padrão de lançamento dos corpos receptores. Legislação ambiental. E a Lei de Recursos Hídricos diz exatamente isso, que a parte de qualidade da água não é da gente, é da legislação ambiental. Aí aparece uma ideia dizendo o seguinte, mas então, nós aqui da ANA cuidamos da água. O IBAMA e o CNBio vão cuidar do meio ambiente. Sim, mas isso se interpenetra. Então, uma coisa que a gente tem no Brasil, que é um problema grave, é essa setorização institucional, porque a lei é diferente, porque os órgãos se organizam de forma diferente. Então, eu que sou da área do saneamento, eu não sou do recurso hídrico. Isso aí é com eles. Eu sou do recurso hídrico, da gestão de água. E o meio ambiente é coisa dos biólogos, eu não tenho nada a ver com isso. E não é para agregar e não para separar. Mas precisa de muito esforço, porque a tendência, isso a gente, eu já vivi muitas experiências de falar assim, se alguém falar assim, não, mas saneamento não é água. Então para e vamos pensar do que a gente está falando, que nós vamos chegar à conclusão que sim, não é água, mas está absolutamente intricado com os recursos, com os corpos hídricos e com a proteção ambiental e com a saúde pública e tudo isso, tá? Então, há essa divisão legislativa entre qualidade de água e gestão de recursos hídricos no papel, né? Mas na hora de trabalhar, é preciso que as pessoas trabalhem juntos. É fácil? Não. Não, porque se a lei já falou que é separado, por que eu vou juntar? A lei falou que não é. Então, quem cuida de qualidade da água é órgão ambiental. Quem cuida de gestão de recursos hídricos, claro que cada um tem a sua específica competência para fazer o que faz. Mas é preciso conversar, é preciso entender como que as coisas se casam. Porque ao final da história, a gente está tratando de corpos hídricos. A água está dentro de um corpo hídrico, o rio tem água dentro. Então, eu não posso dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que elas não se misturam. Sim, elas se misturam necessariamente. Tá? Bom, domínio da água no Brasil. Então, primeira coisa, só para fazer um ganchinho aqui, há Código de Águas. No Código de Águas de 1934, eu vou falar um pouquinho dele, mas só para lembrar, o Código previa águas municipais, águas particulares. Aquela represa dentro da fazenda da pessoa era dela. A partir de 1946, com a Constituição de 1946, está lá, o mesmo texto que tem na Constituição de 88 já estava em 46. A água pertence à União ou aos Estados. Então, águas municipais, águas particulares, não existem desde 46. Não foi nem a lei 9433 que mudou, não. Foi 46 que mudou, tá? Bom, então são bens da União. Os rios, lagos, que banhem mais de um estado.
ou que façam limite entre dois estados, ou que venham do exterior, ou que sigam o seu curso para o exterior. Então, a gente tem grandes bacias, né? Nós temos 3 bacias. A gente tem a bacia amazônica, que é uma bacia compartilhada com 8 países, né? Tem a bacia do Prata, compartilhada com 5 países. 5 países. Guarani com 4, mas a bacia do Prata com 5 países. O Brasil recebe água dos demais países na bacia amazônica, mas então ele está jusante, mas na bacia do Prata ele está a montante. Isso faz uma diferença muito grande, porque ele teria que se responsabilizar pela qualidade e pela quantidade de água que ele entrega para os demais países. Assim como os demais países da Amazônia deveriam se responsabilizar, acho que lá não é nem quantidade, mas é qualidade, é problema de mercúrio e problema de mineração que vem para as águas brasileiras. Tá? E a bacia do São Francisco, que atravessa 5 estados. O rio atravessa 5 estados, a bacia abrange 7 estados, porque além de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, também o Distrito Federal e Goiás estão dentro da bacia do São Francisco. Então, são bacias imensas e são rios de domínio da União. Isso vai impactar muito quando a gente for falar de comitê, porque aqui no Brasil, então deixa eu voltar uma coisa para trás. A lei de águas do Brasil foi inspirada na lei francesa, né? A gente estava falando até na hora do almoço sobre isso. A lei francesa que inspirou a lei brasileira. Só que tem uma diferença. O Estado francês é um Estado unitário, não é uma federação como é o Brasil. Então, todos os rios na França são de domínio da União. Não existe domínio estadual e domínio da União. São todos da União. Porque não tem regiões, tem communauté, enfim, tem outra estrutura administrativa, mas que os rios todos pertencem. Então, é muito mais fácil você gerenciar alguma coisa que tem um só dono, né? Se a gente puder falar em dono, o domínio não é dono, é proteção, responsabilidade por cuidar de um bem que é público. Mas e o Brasil tem estados e tem rios de domínio estadual. E tem políticas estaduais. E como a gente tem rios de domínio da União, a gente tem comitês, nós temos 10 comitês, a gente vai falar sobre isso muito mais depois. Nós temos 10 comitês criados sobre rios de domínio da União. Tipo, a Bacia do Rio São Francisco é um comitê que a gente chama de comitê interestadual. Se usava falar federal, mas hoje se usa interestadual, porque de fato ele é interestadual. Agora, existem rios, os afluentes desses rios, muitos deles são de domínios estaduais. Você tem, por exemplo, o Rio das Célias, que é um rio de domínio do estado de Minas Gerais, que tem o Comitê de Velhas. E como é que eu converso com isso? Como é que eu faço o plano de bacia de um e do outro? Como é que um comitê estadual conversa com um comitê federal ou interestadual? Então, isso aí é um problemaço que a gente tem na legislação e ficou assim. Depois eu vou falar, o PCJ saiu com uma saída muito interessante há 20 anos atrás, que criou, tinha o Comitê Paulista, veio o Comitê Interestadual e todos eles, e depois um Comitê de Minas, e todos eles funcionam mais ou menos da mesma forma, com as mesmas datas, pautas muito parecidas, e se chamam hoje Comitês PCJ, né? Então, tem problemas de legislação em relação a repasse de cobrança, mas isso eu não vou entrar muito, depois a gente pode até falar sobre isso. Mas então isso aqui são os bens da União. Então, a gente tem essa dificuldade de cara. Rio Federal, Rio de domínio da União e Rio de domínio estadual. Então, pode passar, por favor, o outro slide, que vai dizer quais são os rios de domínio dos estados. E aí tem mais uma complicação. Se o critério
para as águas superficiais, é esse. Quem ultrapassar o território de um estado é de domínio da União. O estado que está contido dentro de um único estado é de domínio estadual, a Constituição vem falar, tá, mas as subterrâneas são só do estado. A professora Pilar, no semestre que vem, vai dar um curso de águas subterrâneas e vai falar mais sobre isso. Mas a verdade é que a gente tem aquíferos, vários aquíferos, que a incidência ultrapassa o território dos estados. Na verdade, eles não têm muito a ver com as bacias hidrográficas, não necessariamente. E aí, a realidade que a gente tem hoje no Brasil é o seguinte: por mais que devesse haver uma articulação entre os estados, você, por exemplo, peça o aquífero Guarani, além de pegar 6 ou 7 estados brasileiros, ele pega mais 3 países. Mas a gente tem, agora me fugiu o nome, Urucuia. Urucuia é um que pega Minas, Bahia, pega Piauí, um pouco do Maranhão, e cada estado faz a gestão do seu aquífero. Urucuia em cima, quando está em cima da sua porção territorial. E aqui a gente vê que a Bahia suga toda a água, porque tem aquela região de Barreiras, que é uma área de agricultura intensa, né, no Vale de São Francisco, e do lado do Piauí quase não tem. Quer dizer, vai dar conflito? Claro que vai, já vai dar. É só começar a desmatar o cerrado naquela área que já está acontecendo, começar a precisar de água subterrânea, que vai uma hora e falar, olha, como é que você está acabando com o meu aquífero? Ah, não, mas aquífero também não necessariamente ele se conecta o tempo todo, né? Não é como o rio, que não se secciona. Mas não dá para a gente imaginar que os estados não possam sentar juntos sobre cada aquífero que eles... Não é nem que eles compartilham, porque pela Constituição eles não compartilham, eles são titulares, eles têm o domínio da água subterrânea sob o seu território. Mas o aquífero é é seccionado, não é um só, né? E não existe isso. Houve já intenções de solucionar isso, mas hoje a gente não tem uma regra que diga, olha, os estados têm que sentar e conversar. Tá? Então, eu não vou entrar mais nisso sobre água subterrânea, mas é importante que a gente tenha a clareza de que, embora a água subterrânea seja parte dos planos de bacia hidrográfica, haja outorga de direito de uso de água subterrânea, tem enquadramento de água subterrânea, tudo isso existe. Mas a gestão da água subterrânea é por estado, domínio estadual, critério diferente do que é em relação ao domínio das águas superficiais, tá? Então pode passar. Então isso tudo está na Constituição. Por que é o único bem ambiental cujo domínio está definido na Constituição? Por quê? Por causa da energia elétrica. Isso lá atrás era importante definir, né? Porque a energia elétrica, ela é titularidade, o serviço de energia elétrica é titularidade única da União, só. Tá? Toda a fiscalização, toda a regulação é tudo por conta da União. Bom, ainda sobre domínio. O caráter público da água, a gente já falou isso, né? Quer dizer, o domínio, na verdade, não é a propriedade, né? É justamente isso. É a responsabilidade pela guarda e proteção de um bem que é de interesse de toda a sociedade, e não só da sociedade, quer dizer, necessária a manutenção da vida e o equilíbrio, né? Então, tem importância estratégica. E a gestão da água vai ser feita de acordo com o domínio. Então, você tem no domínio da União, gestão é feita pela ANA, né? A formulação das políticas é sempre feita pelos ministérios, mas a execução da política, a implementação da política é um dos papéis hoje da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.
Os estados, para os rios de domínio estadual, os órgãos estaduais são quem faz a gestão, né? Assim como as políticas estaduais de recursos hídricos se aplicam aos rios de domínio estadual. Aí a gente pergunta, bom, então a gente tem uma lei nacional que vale só para os rios de domínio da União e cada estado legisla como quer para o resto dos seus outros rios, seus outros corpos hídricos, é isso? Não, não é. Não é, porque a Constituição estabelece, lá no seu artigo 24, o seguinte: sobre os temas tais e tais, incluindo meio ambiente, inclusive água também, gestão de água, né? Os estados, se não houver lei federal, eles legislam como eles quiserem. Bacana, ok, tudo bem. Vindo a lei federal, os estados têm que se adaptar, porque a lei federal, ela nesses temas, ela é norma geral. Norma geral é que se aplica a todo o território nacional. Isso é uma matéria assim, um pouco sutil, porque existem limites. Tem algumas questões que os estados legislam de acordo com a sua característica, a sua necessidade, mas as grandes linhas da norma geral têm que ser observadas. Então, exemplo, Comitê de Bacia Hidrográfica. A primeira lei política estadual de recursos hídricos foi criada em dezembro de 1991 no estado de São Paulo. E um exemplo, tinha várias questões próprias da lei, mas uma delas é que o Comitê de Bacia Hidrográfica, ele é tripartite. 1/3 Estado, 1/3 municípios e 1/3 sociedade civil, e nessa sociedade civil cabia usuário, universidade, associação técnica e ONGs. Então, tudo que era sociedade civil estava de um lado, o Estado 1/3 e municípios 1/3. Quando veio a Lei 9433, 97, a lei falou o seguinte: não é assim, comitê é diferente, e deu uma outra conformação para o comitê. Então, usuários, no mínimo 40%, sociedade civil 20%, e poder público, União, Estado, município, até 40%. Então, dependendo de cada comitê, do seu regimento interno, a gente ia variar se ia ter mais usuário e menos poder público ou o contrário. E o Estado de São Paulo continuou com outras questões também. Mas o Estado de São Paulo tem um sistema que ele tem um Fundo Estadual de Recursos Hídricos que recebe compensação financeira pela geração de energia elétrica, pelo uso de recursos hídricos para gerar energia elétrica. Então, desde o início, esse fundo já havia um financiamento para o sistema estadual de recursos hídricos. Então, São Paulo relutou muito para mexer nos comitês. Até que uns 5, 6 anos atrás, o Ministério Público começou a questionar. Falou, pera um pouquinho, vocês não podem ter um comitê tripartite numa bacia em que o rio principal é de domínio da União e vocês no comitê do afluente têm um comitê diferente. A lei é geral, é uma norma geral. E aí, a situação, mais ou menos até hoje, é que no Tribunal de Justiça de São Paulo, houve em algumas bacias hidrográficas, essa tese ganhou, e em outras bacias perdeu. É isso que mesmo? Oi? O PCJ mudou em 2019. Isso. Exato. Então, repete. No PCJ, a gente em 2019 fez a alteração estatutária, em razão da sentença judicial. No Baixo Pardo Grande, que é de Barretos, isso já foi lá para 2012, se eu não me engano, e tem sentença tramitando no Alto Tietê, na Baixada Santista e mais uma, assim. No Alto Tietê é interessante que, em primeira instância, ganhou, né? O Estado ganhou para manter o tripartite, mas tem um projeto de lei também da uma deputada, Marina Elô, que está tramitando. Então, assim, São Paulo não vai conseguir
escapar dessa discussão. É verdade. Então, o que é isso? É uma forma de ter uma uniformização na gestão, na representatividade e na governança. É muito diferente um comitê onde você tem o Estado, 1/3, o município, 1/3, e todos os componentes da sociedade civil, usuários, universidade, associação técnica e organizações não governamentais, 1/3 só. Muito diferente da composição. A gente vai voltar a falar desse assunto, mas acho que é importante já começar a falar, porque assim a gente vai dando melhor, né? Então, a gente tem nesses rios, e a gente tem também isso, comitês criados pela União, que são, que eu falei, que são 10 dos grandes rios de domínio da União, e tem 220 comitês estaduais criados pelas leis estaduais, ou por decretos estaduais, por atos estaduais, tá? Então, e esses comitês estaduais, eles são comitês estaduais de rios de domínio do Estado, afluentes de rios da União, em grande parte. Por exemplo, na zona costeira, não necessariamente, porque tem muito rio que, por exemplo, no Sudeste, a gente tem a Serra do Mar, tem rio que deságua direto no mar, eles são quase paralelos. Mas muito, como a gente tem outros rios que entram, São Francisco ele atravessa uma parte do país, o Grande também, ele entra para o interior do Brasil, então são rios, mesmo o Rio Doce que vai entre Minas Gerais e Espírito Santo, ele vai, eu vou mostrar daqui a pouco o mapa, todo mundo vai localizar um pouquinho isso, mas são rios que têm afluentes de domínio estadual de um rio de domínio federal. A governança é muito complexa, porque é muita gente envolvida, muitos interesses, e a ideia que se queria era assim, todos os comitês, que o comitê federal, o comitê interestadual, ele fosse formado só por representantes dos comitês dos afluentes. Esse seria o melhor dos mundos para facilitar a conversa. Mas não é isso que aconteceu. Cada comitê tem a sua cara, vamos dizer assim, o seu estatuto e o seu tipo de funcionamento. Professora, só uma dúvida. Meu nome é Tarsila Gomes, sou membro do Ministério Público e, assim, uma questão bem prática quando a gente se depara com a atuação do Ministério Público como fiscal da lei e indutor de políticas públicas relacionadas ao recurso hídrico no Brasil. A gente, como você já falou, o Brasil é um país complexo, muito grande, temos afluentes em rios estaduais em rios da União, então realmente tem que ter esse diálogo. Mas, assim, duas questões só que eu queria deixar para ver se você pode nos auxiliar. Primeiro, por que é tão difícil nós conseguirmos fazer a gestão organizada mesmo, com o plano, com o comitê, criar muitas bacias hidrográficas, principalmente estaduais, não possuem toda essa estrutura montada depois de tantos anos da Política Nacional de Recursos Hídricos já, a gente ainda está com muita deficiência nessa estrutura realmente organizada e funcionando com os instrumentos necessários, pessoal, tudo, qualificação dessas pessoas também, né? Então, por que é tão difícil a gente conseguir isso? E também por que o Brasil, assim, pelo menos é uma opinião pessoal minha, nós somos muito reativos às questões de crises, de qualidade da água, de escassez, tanto quantidade quanto qualidade, né? Por que a gente não consegue também se articular para agir de forma mais preventiva e planejada? São só duas questões que eu gostaria de... Só essas. Assim, olha, bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode falar é que, assim, a gente está aqui discutindo, isso aqui é um exercício de capacitação. E vamos deixar bem claro que capacitação não é alguém chegar aqui, falar, todo mundo fazer assim e ir embora. Não é esse o ponto. O ponto é justamente essa conversa que a gente tem na hora do almoço, no café, aqui, troca, porque a capacitação é a compreensão melhor da importância disso. Capacitação de técnicos, muito bom. Mas e as escolas? Se você não aprende desde pequeno, aí é a opinião, agora é a opinião minha. Se você não aprende desde pequeno que a árvore é importante, que te faz bem. Se você não aprende que água
é importante. Se você não aprende que rio é bonito, e eu estou falando uma fala que aqui fecha o parênteses, eu não estou falando como tutora do curso, estou falando como pessoa, né? Você não vai nunca conseguir dar valor, porque tem um valor intrínseco que não é só econômico. A água não pode ser considerada um cano onde você coloca uma tubulação onde você coloca uma porção de caninhos, cobra, todo mundo tira, aí você deixa só um pouquinho para ele não secar, que é a reserva legal, e aí todo mundo usa e ninguém se preocupa com a biodiversidade, com a mata ciliar, com o equilíbrio ecológico. E eu não estou dizendo que você tem que manter perfeito, porque a economia não pode usar água. Não, é tudo junto, é tudo junto. Mas se você não tem essa formação inicial, fica muito difícil você ver. Uma vez eu tive que dar uma palestra, eu tô querendo até, agora que me veio na cabeça, foi um trabalho que eu fiz para um o que é aquilo? Aquilo é um organismo de regiões pelo mundo que estava pensando em como fazer as pessoas pensarem melhor a biodiversidade. Era uma questão de biodiversidade, não era de água. Mas qual é a questão? Quem é que conhece biodiversidade? Biólogo, né? Muito mais, ou geógrafo, talvez. Advogado? A gente aprendeu? Não, o Goffredo não ensinou. Economista, hoje se fala em economia ambiental, em pós-graduação, em algumas universidades. A engenharia, a experiência que eu tenho com engenharia civil, hoje a gente tem engenharia ambiental, né? Mas a engenharia civil não enxerga eu cresci ouvindo isso. Engenharia pode tudo. Eu cresci vendo o Rio Tietê sendo pequenininho. Ele virou uma escada de... Não estou criticando, tá? Não é a crítica do... mas se você faz um rio, você tem que fazer um lugar para o rio, para o peixe subir o rio. Você tem que fazer hidrovia. Muitas das nossas hidrelétricas têm a hidrovia no projeto, mas não foram construídas. Tá? Então, agora, o que é isso? É aquela formação. O professor me ensinou, o aluno não aprendeu, mas aí ele vai trabalhar ele vai ser presidente de uma indústria, de uma mineradora. Ele não tem isso, não veio junto. Isso é uma percepção minha, de pesquisar, trabalhar e pensar um pouco. Mas se você não tem essa formação básica, ou de criança o mínimo básico do que é você olhar a natureza. Enquanto profissional, estudante de uma universidade, não ter o conhecimento minimamente científico do que são essas questões. Não porque você vai ser biólogo, mas porque você vai ser engenheiro hidráulico, porque você vai ser engenheiro eletricista, porque você vai ser economista ou administrador de empresa, é muito difícil. Então, eu acho que é muito fácil as pessoas deixarem passar batido. Por exemplo, headhunter de CEOs. Headhunter, o sujeito que contrata CEOs de grandes empresas. Quantos deles perguntam o que essa pessoa pensa sobre sustentabilidade? Nenhum. Eu quero saber quando você vai faturar, que você conhece a conta, é a contabilidade só. Né? Quando a Vale teve o que aconteceu em Mariana, era uma conta de saber, vamos pagar para fazer a manutenção ou não vamos pagar para fazer a manutenção. Às vezes o dano ambiental sai mais barato, porque dali não saiu caro. Mas pode ser que saia mais barato do que a manutenção que você vai gastar. Por quê? Porque talvez nunca tenha tido um professor que tenha dito, escuta, presta atenção no que é o dano ambiental. Né? Tem vários estudos a respeito, né? Eu não sei se vocês ouviram já falar em Minamata,
uma baía no Japão, onde teve uma indústria que no século XX inteiro jogou mercúrio, e isso criou uma doença, que é uma doença de Minamata, gerou um tratado internacional sobre Minamata para banir o uso de mercúrio na indústria, né? E eu acabei estudando isso para dar aula e tudo, mas aí você começa a ler, falar sobre o sofrimento das pessoas. O sofrimento das pessoas. Ninguém pensa nisso. Você pensa no dano, no sofrimento da pessoa pelo próprio dano ambiental, porque ele está dentro lá do ambiente. Então, assim, eu não sei se eu consegui responder, mas assim, essa pergunta não é uma pergunta assim, nem jurídica nem administrativa, mas é de educação mesmo, de você compreender um pouco o mundo, de olhar, né? Às vezes eu vejo criança pequena e a mãe, para se livrar do abacaxi que dá um celular na mãozinha da criança e a criança fica assim, né? Mas, gente, essa criança não sabe nem voltar para casa sozinha. E é isso. Você tem que ensinar, olha, é assim, é sabe? Se não aprendeu, também não vai conseguir ensinar, né? Eu acho que isso é uma questão. Isso é uma questão importante. E tem todo o efeito em cima de uma gestão de bem ambiental e de água, que é muito mais também que um bem ambiental. Bom, eu trouxe aqui um mapinha aqui do Rio Grande. Esse aqui está um pouquinho mais nítido até, mas deixa eu ver se dá para ver. Acho que sim, um pouquinho só, né? Olha, estado de Minas Gerais, olha ali em cima, é o sudeste brasileiro, né? Estado de Minas Gerais ao norte, São Paulo ao sul, para quem não é brasileiro, né? Quem é brasileiro já sabe, mas... Enfim, e essa bacia tem 6 afluentes do estado de São Paulo e 8 afluentes do estado de Minas Gerais. São 14 comitês de bacia hidrográfica, todos estaduais. O limite não está muito bom. Eu tentei fazer uma caneta, mas saiu tão torto que achei melhor não apagar. Mas onde está escrito UGRE é São Paulo, né? Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E o que é GO é Minas Gerais. Tá? Então, quer dizer, como é que é a gestão dessa bacia? Difícil. Porque os comitês, eu não vou juntar 8 comitês de um lado, 6 do outro e vou formar um grande comitê. Você tem 3 comitês aqui. O comitê interestadual, né, criado por decreto presidencial, porque o Rio Grande é um rio de domínio da União, e você tem 14 comitês estaduais criados pelos estados onde estão esses afluentes. 8 do lado de Minas e 6 do lado de São Paulo. São Paulo tem cobrança pelo uso da água. Minas Gerais tem agora. Mas a cobrança na calha não tem ainda. No Rio Grande já tem? Está instituído agora, né? Isso. Mas é isso. Quer dizer, é um rio que nasce muito próximo ali, próximo da zona costeira e vai para o interior. Né? Ele vai desaguar no Rio Grande, que é um afluente da Bacia do Prata. Então, é uma gestão que não é assim tão simples. Fora que a França ainda tem a maior parte dos rios como uma estrela. A maior parte nasce no centro do país e vai deságua. Então, as bacias hidrográficas são quase que 6 grandes fatias, mais ou menos, né? Simplificando. O Brasil não é assim. Então, para você fazer uma gestão efetiva numa bacia hidrográfica, você tem que ter acordos dentro de cada comitê, acordos entre os comitês. Para vocês terem uma ideia, eu participei de um dos planos de bacia hidrográfica do Grande. Depois a gente vai falar de agência de bacia. A agência de bacia é o abraço técnico do comitê, né? Então, vou fazer 2 agências de bacia, uma para São Paulo e uma para Minas Gerais, sendo que o Rio Grande passa no meio. Eu falei, gente, não faz o menor sentido você ter 2 agências
técnicas para cuidar de uma bacia hidrográfica. Você está dividindo uma bacia por estado. Por quê? Porque não havia acordo para criar uma agência única. Era um problema político, de acordo. Político, e nem era muito... É uma questão de tentar avançar até se chegar numa agência única. Depois eu vou falar um pouco sobre... Você não pode ter duas entidades, você não tem dinheiro para pagar essas duas entidades. Enfim, a gente vai voltar a falar quando a gente for falar do sistema, tá? Não é isso. Esse é um exemplo. Pode mudar, por favor? Tá, y ahí viene un municipio. Uy, por favor. Hola, buenas tardes. Tengo una duda de cómo definen, cómo es la delimitación de cuáles son los, en qué lugar, si es la ley o en algún reglamento, en algún decreto, se define cuáles son las cuencas de la Unión y cuáles son de los estados, porque tiene que haber una delimitación previa. ¿Y cuál es la vía legal o administrativa de cómo se define? Ótimo. Uma pergunta. A Lei de Águas, ela diz o seguinte, que a atuação de um comitê de bacia pode ser por um rio, por uma bacia, por duas ou mais bacias contíguas, mas você não faz seccionamento no rio. O Rio São Francisco tem uma único interestadual. Então, quando vai se criar um comitê, na hora de criar um comitê, você tem um grande processo de governança para ver como é que vai ser esse comitê, escrever o regimento do comitê, fazer audiência pública, reuniões para começar a trazer, vamos dizer, politicamente as pessoas para dentro desse processo de instalação de um comitê. Então, quem vai dizer a delimitação do comitê é esse grupo dentro dos limites que a lei estabelece. Então, tem muito a ver com como é o acordo político local para montar um comitê que vai ser o fórum das discussões dos problemas daquela área. Se eu tenho, por exemplo, então eu estou falando, tem que ser bacia hidrográfica, mas, por exemplo, no Sudeste brasileiro, no litoral de São Paulo, nós temos muitas bacias litorâneas. Você tem a Serra do Mar e o oceano. Então, vários rios praticamente paralelos. O que o Estado de São Paulo fez? Juntou todas essas pequenas bacias e virou a unidade de gerenciamento da Baixada Santista, que é uma área, ou outra do litoral norte. Juntou tudo. Então, não tem assim, não tem um critério rígido. Existem limites, você fala, o limite é esse. Aqui dentro você pode resolver da forma que o arranjo local definir que vai ser. Então, quando se vai criar um comitê, por que se cria um comitê? A lei diz lá, vai ter que criar comitê. Quando tiver um problema, quando você tem conflito, quando você tem escassez, poluição, a bacia PCJ, ela teve tantas indústrias lá atrás, nos anos 50, 60, 70, e tanta poluição, que ela era uma bacia crítica. E por causa dessa criticidade, começou a ter movimento para tentar criar uma gestão que pudesse proteger um pouco a água. E aí se criou esse comitê que pega 3 bacias contíguas. Então, quem vai delimitar o espaço, a lei diz só quais são os limites, mas é aquele grupo, é o arranjo político, a negociação política, a governança que vai falar, olha, nós vamos pegar esse pedaço da bacia. Ou essa bacia, esse comitê vai ter só essa bacia, ou vai ter 2 bacias. Ou vai ter 10 bacias porque elas são litorâneas, então eu posso juntar tudo e dizer que é uma unidade de gestão de recursos hídricos. Porque na bacia do PCJ, o primeiro comitê foi um comitê criado no estado de São Paulo, de 3 bacias, uma do lado da outra. 3 rios, os 3 afluentes do rio Tietê, que é um rio que atravessa o estado de São Paulo. Eu vou mostrar isso depois. Quando uma dessas bacias tem um rio de domínio da União.
quando a União veio montar o comitê da União naquele espaço, ela usou o mesmo recorte da bacia do estado de São Paulo, mais um pedacinho do estado de Minas Gerais, porque ela pega um pedaço de um outro estado. Então, mas qual era a lógica? A lógica era seguir o que já havia, onde já tinha uma movimentação política voltada para a proteção da água. Se somou o estado de Minas Gerais, sim, mas veja, das 3 bacias criadas no estado de São Paulo, só uma tem rio de domínio da União. A União podia falar, não, o meu comitê é só a bacia do Piracicaba. O Jundiaí e o Capivari são domínio do estado, eu não quero saber deles. Mas não ia ter gestão, não ia ter governança. Então, tudo bem, junta tudo, pega o pedacinho lá de Minas Gerais e aí a gente vai trabalhar junto. Tá? Agora, mudou um pouquinho mais. Então, tá bom. Não, mas não é uma questão assim, não é 2 mais 2 igual a 4. Não é assim que funciona. Por isso que, às vezes, até a gente... Então, mas como é que fez isso? Fez porque naquele momento era assim que funcionava. A gente estava falando da circunstância, né? Isso também, a criação de um comitê vem muito de uma circunstância, de um problema. A gente é movido para resolver problema e não para prevenir problema. Né? E é um erro, mas é assim que funciona. Em muitos casos. Quando a gente consegue prevenir, é maravilha. Bom, eu queria falar só um pouquinho sobre o município. Porque o município, ele não tem o domínio da água. Já falei, né? Tinha rio municipal no Código de 1934, a partir da Constituição de 1946, não tem rio municipal. Então se eu tenho um rio dentro de um único município, que nasce e tem sua foz dentro de um único município, ele não é municipal? Não, ele vai ser necessariamente estadual. Ele não vai ser da União também, porque ele está dentro do Estado. Certo? Então, ele também não pode conceder outorga pelo uso de recursos hídricos, porque é só o detentor do domínio, União e Estado, que pode conceder outorga. Ok. Mas ele pode dar licenciamento ambiental. E licenciamento ambiental vai dizer como é que vai ser o controle vai dar o padrão de lançamento, o controle do padrão o controle da observância aos padrões de lançamento de efluente em corpos hídricos. Além do mais, ele é titular dos serviços de saneamento básico. Olha só, a União é titular do serviço de energia elétrica. Todo o sistema de energia elétrica está dentro da União. Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica e todos os outros órgãos e entidades voltadas a isso. O Brasil tem 5.570 municípios. Hoje, eles exercem a titularidade do Serviço de Saneamento Básico em seu território. A lei de 2020, que alterou a lei de saneamento, ela diz que em regiões metropolitanas, micro-regiões ou aglomerações urbanas, o Estado, junto com os municípios, são os titulares. Mas isso ainda não começou a acontecer. Isso tem 3 anos, então agora que a lei também propiciou muito mais privatizações, então as coisas estão acontecendo agora, mas está muito novo ainda para a gente poder dizer exatamente como é que vai ficar. Mas, de qualquer forma, tem muito município que não tem a menor capacidade de gerenciar um serviço de saneamento. Né? Se você pegar um município isolado, que não está numa aglomeração urbana, nem numa região metropolitana, ele é único lá. Como é que ele vai dar conta de resolver um problema de saneamento? Ele não consegue resolver muitas vezes o problema da saúde, da vacinação infantil, sei lá, coisa assim.
Então, é um tema difícil. Por isso que a lei também colocou a Agência Nacional de Águas como responsável por uma regulação, né, de grandes linhas da regulação do saneamento básico, e atrelou, isso que eu acho que é importante falar aqui, que a concessão de financiamento com recursos da União vai ficar condicionada à observância das regras estabelecidas pela ANA. Mas essas regras ainda não estão totalmente colocadas. Está um processo que isso é de 2020, com a pandemia, agora que as pessoas agora que a Agência Nacional de Águas está realmente começando a organizar essa área nova dela, né? Então, por isso que o saneamento é tão complicado, porque ele é completamente pulverizado em municípios. Tá? Isso foi uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, foi julgado em 2013 e acabou determinando que o município, de uma forma meio indireta, que o município seria o titular dos serviços, mas que em regiões metropolitanas deveria haver uma gestão, agora eu não vou nem lembrar qual era a palavra exata, mas que deu base para a nova lei, vamos dizer assim. E a nova lei fala, região metropolitana, aglomeração urbana, ou metropolitana, aglomeração urbana, ou terceiro, que agora surgiu da minha cabeça, o Estado, junto com os municípios, exerce o poder. Mas isso está num processo ainda de implementação. Aqui a gente vai esperar um pouquinho para ver como acontece. A Lei Complementar número 140, de 2011, mudou a lei ambiental. A lei a 6938 foi alterada, o artigo 10, antigo da Lei 6938, dizia... Deixa eu voltar a falar com ele, senão eu vou ficar o tempo todo segurando isso aqui. Que o Estado era o ente que licenciava, subsidiariamente a União, o IBAMA e tal, mas era o Estado responsável. A Lei Complementar 140 mudou isso e falou o seguinte, ele determinou quais são os empreendimentos a serem licenciados pela União, os empreendimentos a serem licenciados pelo município e o que não está ali é do Estado. Mas os conselhos estaduais de meio ambiente podem transferir competência para um determinado município para fazer um determinado licenciamento, tá? Então, para a gente saber se o município X pode licenciar um empreendimento Y, tem que ir na internet, entrar no Conselho Estadual de Meio Ambiente daquele estado e ver se tem essa delegação. Ou no site do município para saber se por acaso está ali existe essa resolução. Tá? Então, necessariamente, não é que o município ele tem competência ampla, ele tem a competência dentro do que diz a Lei Complementar 140 de 2011. Tá? Isso aí. Assim, essa delegação depende de uma análise técnica, claro. Não pode nem ser política. Buenas tardes. Eu queria consultar, ¿no? Si bien es cierto, en Perú la Autoridad Nacional del Agua es quien acredita disponibilidad hídrica, es quien da autorización de ejecución de obra y da la licencia de derecho de uso de agua. Aquí en Brasil la normativa, ¿qué funciones le da, por ejemplo, al Estado, a los municipios y a la sociedad civil? En el tema de otorgamiento de derechos de uso de agua. Uma pergunta. Peru é um estado unitário? Sim. Então, ANA, não? ANA é a instituição que administra todas as águas. Okay. No Brasil, ou a União ou os estados, assim, o instrumento chama outorga de direito de direito de uso de recursos hídricos. Nos rios de domínio da União, é a ANA que é responsável pelas outorgas. Nos rios de domínio estadual, e nas águas subterrâneas, cada estado é responsável pelas outorgas de direito de uso.
Pode haver até alguma delegação da ANA para alguns estados, no caso, por exemplo, do PCJ do Cantareira, existem alguns casos de delegação, mas são raros. A regra é União para Rio de Domínio, a ANA para Rio de Domínio da União e órgãos e entidades estaduais para rios de domínio do Estado. Bueno, para terminar, y por ejemplo, cuando hablan de conformación de comités, ¿quiénes lo conforman acá? Quando a cuenca é de domínio da União, é a União um decreto presidencial que cria formalmente um comitê. No Brasil, há 10 comitês formados, se chamam comitês interestaduais. Nós vamos falar disso mais tarde, tá? Não, essa questão dos municípios, né? Acho que tem um ponto que para quem está atuando, por exemplo, olhando para a implementação do planejamento da bacia. Se identifica. Desculpa, André Navarro, eu sou da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo e secretário executivo do PCJ. Quando a gente está lidando com essa implementação do planejamento da bacia, a relação com o município é muito difícil no seguinte sentido, né? A gente vê na 11445, que acho que artigo 19, né, que precisa ter compatibilidade entre o plano de recursos hídricos, o plano de saneamento e até diretor, né? Mas eu sinto uma falta de alguma coisa a mais, uma regulamentação para isso, porque a gente, se o saneamento não usar o planejamento de recursos hídricos como insumo do seu processo de planejamento, eu tenho municípios se planejando com base em quê? Né? Com que disponibilidade hídrica eles estão olhando e que meta de eficiência de tratamento de DBO, enfim, fósforo. Então, se não há essa compatibilidade, o Plano Municipal de Saneamento, ele não inclui essas metas, que podem ser, às vezes, mais necessárias, até ir além do que a própria legislação, para manter a bacia, né, saudável, vamos dizer. E aí, se não está no Plano Municipal de Saneamento, não está no contrato do prestador e a agência reguladora não pode fazer nada. Então, assim, eu vejo o papel da ANA como recurso hídrico e saneamento, talvez um espaço para regulamentar isso. Mas não sei se essa discussão já começou em algum ponto, mas quero trazer essa dificuldade dessa relação de planejamentos, né? Exato. Porque a impressão que me dá é que na Lei 11.445 foi incluída esse dispositivo lá no artigo 19, falando que o plano de saneamento deve ter como base, é isso? O plano de recursos hídricos, compatibilidade. Mas é muito mais que isso. É muito mais, porque o município está dentro daquela bacia hidrográfica, então ele tem que partir. Aliás, se a gente olhar bem, você não precisa fazer diagnóstico. Se tem plano de bacia hidrográfica, você não precisa fazer diagnóstico da bacia, da cidade. Tudo tem que estar lá. Você pode detalhar o diagnóstico do plano da bacia hidrográfica. Isso é um ponto importante. Mas isso só reforça uma tese que diz que não se conversam, as áreas não conversam. Tem um artigo 4º da Lei de Saneamento que diz o seguinte, que gestão de recursos hídricos não é serviço público de saneamento básico. É verdade, recurso hídrico é um bem público, saneamento é serviço público, são coisas completamente diferentes. Com base nisso, eu já escutei muita gente que trabalha na área dizer o seguinte, não, você não pode querer misturar água com saneamento, cada coisa é uma coisa. Então, nós não temos... A agência de regulação do saneamento não olha nada a ver com recursos, não tem nada a ver com recursos hídricos. Mas peraí, você tira água, o saneamento tira água de um corpo hídrico e lança efluente no corpo hídrico. Como é que não tem nada a ver? Se não tem limpeza urbana decente, onde é que vai o lixo? Se não tem drenagem, o que acontece? Onde é que a água não entra no saneamento? É lógico que a água entra no saneamento. Concordo. Eu acho que deveria sim haver, mas não tem previsão, porque a ANA tem uma lista de temas, né? Eu não me lembro de ter visto uma previsão dessas.
Eu vejo muito o papel da Ana, não sei o que você pensa, Thierry, mas assim, é muito o papel da Ana como a instituição mais, vamos dizer, importante de conhecimento de recursos do país, e uma hora que ela começa também a ser um órgão regulador, não vem entrar em questão de conflito de competência nem nada, mas é claro que tem que ter esse olhar da qualidade, da proteção, do planejamento da água junto. Teve acho que no último curso presencial que eu dei aqui, quando eu comecei a entrar no tema do enquadramento de corpos hídricos, comecei a falar, uma pessoa da ANA, falou assim, olha, eu não converso sobre enquadramento sem falar de saneamento, hein? Porque isso foi antes da mudança da lei, foi em 2019. Mas era a única verdade. Como é que você fala de qualidade de água se você não trata de saneamento? Mas eu concordo. Eu acho que isso tinha que ter uma regulamentação muito mais clara e não caberia nem ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, porque teria que partir de uma área de saneamento. Porque quem tem que se adequar, quem tem que usar como base é o saneamento, quem tem que usar como base o plano de bacia é quem vai fazer o saneamento. E eu vou falar para você, não vejo essa conversa. Se você nunca viu, então, eu ainda estou na área jurídica, se você nunca viu que está todo dia ali, né? Quería comentar referente a ese trabajo que de repente usted dice que no se está viendo el tema de articulación. Bueno, yo quiero comentar de Perú. Tenemos una política y estrategia nacional de recursos hídricos que tiene 5 componentes, ¿no? La gestión de la calidad, cantidad, calidad, oportunidad, cultura del agua y gestión de riesgos y cambio climático. Entonces nosotros, tenemos estos 5 componentes a la cual aterrizamos en un plan de gestión de recursos hídricos a nivel nacional, y ahora a través de los consejos de cuenca tenemos un plan de gestión de recursos hídricos de cuenca, ¿no? Entonces, siempre manteniendo la estructura de planificación. Y eso también, el rol que tenemos que cumplir es articular a la planificación del territorio, ¿no? De los municipios, gobiernos regionales y municipios. Entonces, veo que como comentario que siempre existe esa debilidad de planificar a ese nivel de diferentes niveles, ¿no? No sé cómo está acá en Brasil. Eu penso que essas 5 R's, não, são muito importantes, que nós não temos aqui. Nós vamos falar sobre plano de cuenca, de bacia hidrográfica, mas a gente não está falando sobre clima, não é uma obrigação. A lei não fala que tem que falar sobre clima. Alguns planos de bacia ainda trazem isso, mas não é uma questão legal. De falar sobre oportunidade, fala sobre quantidade, qualidade, nós vamos falar sobre isso. Fala demografia, a questão de poluição, os cenários futuros, mas não fala de oportunidade, não fala de mudança de clima, e o outro, cultura de água. Eu acho que os países andinos têm, eu estava conversando agora há pouco, os países andinos têm na sua legislação uma questão ambiental e de água muito ligada à natureza, a partir das próprias constituições. Eu não sei se a Constituição do Peru, a Constituição do Equador com certeza, a Bolívia também, que tratam a natureza de uma forma muito diferente. Nesse ponto, a lei brasileira ela é muito mais utilitarista, vamos dizer assim. Ela é muito mais... Ela olha a água como custo, ok, faz parte também, mas deixou de olhar a questão social, a cultura da água. E alguns estados brasileiros, suas políticas estaduais falam disso. Pachamama. Não, é muito diferente a legislação dos países andinos em relação à água. A abordagem é muito diferente. A abordagem, como você olha, antes de qualquer coisa, como você olha a água. E a partir daí que você vai fazer a legislação.
é muito impressionante. Né? Alguém queria falar? Acho que você queria falar, né, Diego? Quando você estava falando de outorga e da dominialidade, né? Eu estava lembrando assim, a questão dos rios de domínio dos estados, quando um trecho do rio passa por uma área de domínio da União, uma floresta nacional, uma área indígena. Sei. E aí, é engraçado que o contrário não é verdadeiro. Quando um rio nacional passa por um parque estadual, por exemplo, ele continua de domínio da União. Mas nos rios estaduais aqui, a gente teve esse problema, assim, dentro de cria uma área indígena, uma floresta nacional. Esse rio passa pelo meio dessa floresta. Exato. Né? E daí esse trecho é de domínio da ANA. Então a ANA que vai outorgar se o índio pode fazer uma barragemzinha para acumular água para abastecimento, se pode captar água para alguma irrigação, né? Jardim Botânico do Rio de Janeiro tem um riozinho que nasce e termina no estado do Rio de Janeiro. Então, a gestão dele em cima do Jardim Botânico, que é o primeiro espaço protegido da história, foi criado em 1808, né? Ele é de domínio da União. Então, gente, só para fazer não é nenhuma correção, é uma adição. Eu falei sobre domínio da União e domínio do Estado. É quando você tem um rio de domínio estadual dentro daquele estado. E esse rio atravessa uma área de domínio da União, seja uma unidade de conservação da natureza, uma estação ecológica instituída pela União. Esse rio, dentro dessa estação ecológica, além de ser classe 1, como a gente vai ver mais para frente, é responsabilidade da Agência Nacional de Águas. Ao contrário, se o Rio São Francisco atravessar um parque estadual em Minas Gerais, continua sendo responsabilidade da ANA e não passa para o IGAM, que é o Instituto de Águas de Minas Gerais. Ficou claro isso? Isso aqui é uma coisa que a gente sempre fala disso e eu esqueci de mencionar. Tá? Tem mais uma coisa para falar sobre o município. Professora, eu posso fazer só uma última pergunta? Claro, é só para pegar o gancho que você falou sobre as normas da ANA, normas de referência, na verdade, né? Que a ANA tem uma característica agora nova de regular, mas, na verdade, através de referência, né? E isso é uma coisa que está gerando muita dúvida, porque é o seguinte, a maioria das pessoas entende a norma de referência como se ela não tivesse um caráter cogente, obrigatório, apenas orientativo. E já talvez uma minoria, ou pelo menos teria interesse que ela tivesse um caráter mais vinculante. E aí eu queria saber qual a sua opinião, se você acha que a gente pode interpretar de forma vinculante realmente essas normas de referência, ou apenas de orientação, porque é uma coisa nova, né, que ainda está sendo desenvolvida. Tarsila, eu vejo assim, a norma de referência, ela foi, até onde eu entendi, a norma de referência foi criada para condicionar a liberação de recursos da União para a área do setor de saneamento básico. Então, por exemplo, aquele município quer construir ou quer fazer uma concessão com um edital completamente fora de lógica, um exemplo maluco, né? E pede recurso para a União, e a União não sabe se vai dar, se não vai dar. Hoje a norma de referência, inclusive, prevê para a ANA escrever o contrato de concessão. É uma ingerência? Claro que é uma ingerência, porque o município que é o titular, ou o Estado titular junto com os municípios, e desde quando a União vai estabelecer? Mas eu não estou te obrigando, eu só estou dizendo que se você cumprir a minha regra, você vai ter acesso ao recurso da União. A política de resíduos sólidos também é assim. Se você seguir a regra da política nacional, isso facilita o acesso aos recursos. O Estado de São Paulo também tem uma política estadual que é bem clara, que fala que os municípios que quiserem recurso estadual têm que se organizar assim, dessa forma como a lei quer.
não vejo como norma cogente, eu vejo como norma que condiciona, exatamente, é um condicionante, e que eu acho que isso quer dizer que é muito mais obrigatória, porque quem tem dinheiro para financiar o saneamento é a União. Nenhum município tem dinheiro próprio e o Estado também não financia. Os estados têm as companhias de saneamento básico, que são sociedades anônimas, capital aberto, é outra coisa. Então, quem tem dinheiro é a União mesmo. Oi, Aline. Eventualmente, pode-se chegar a questionar se o município, né, optar por não acessar os recursos federais e não implementar uma política pública adequada para a proteção daquele bem, etc., se ele não estaria importando uma renúncia de receita para aquela finalidade. Poderia se questionar a opção do gestor. Não sei, a renúncia de receita não seria só tributária? Será que eu consigo alcançar a renúncia de receita para um dinheiro que viria para o saneamento? Eu ouvi pessoas perguntando sobre isso no contexto do ICMS ecológico. E talvez pudesse ser manejado dessa maneira no contexto da não implementação da política pública pela impossibilidade, entendeu? Isso talvez fosse uma discussão interessante. O ICMS ecológico é um repasse, né? Na verdade, ele é do direito financeiro, ele é um repasse de um tributo do Estado para o município, se o município cumprir aquela regra que deve estar na lei que instituiu. E tem estados que dão exatamente a receita do que você tem que fazer, e tem município que não dá receita nenhuma e passa do jeito que der, e dá muita insegurança jurídica nisso. Mas eu não sei te dizer se isso seria caso. Tá. Tem uma última questão para falar do município, que é uma das mais importantes. Pela Constituição, no artigo 30, o município brasileiro é competente para ordenar o uso e ocupação do solo. E até onde a gente sabe, o uso do solo é um dos fatores mais impactantes para a qualidade da água. Dependendo, seja o solo para indústria, seja o solo para agricultura, seja o solo urbano, a forma como eu uso o solo vai impactar a bacia hidrográfica e a qualidade da água de uma forma muito direta. Existe uma relação muito direta entre o uso do solo e impacto, degradação, ou qualidade boa, depende de como eu uso esse solo. Então, o município é muito importante. Muito importante. E aí a gente tem esses problemas, isso que o André mencionou. Quer dizer, o município, quando faz o plano de saneamento básico, ele não conversa com o órgão gestor estadual para olhar a bacia hidrográfica, como é que ele pode até implementar depois o plano de saneamento básico. Bom, fala, Leonardo. Oi, professor. Sobre essa questão especificamente, quando do advento da lei, né, e até da primeira edição da obra, né, que a senhora discute muito essa questão da competência do município, nós não tínhamos um dispositivo que agora está no Estatuto da Cidade, que fala que os planos diretores se sujeitam ao plano de recursos hídricos, né? Aí minha pergunta é essa: esse dispositivo, que foi acrescido bem depois, em 2012, né, ele resolveria essa questão? Porque aí o Estatuto da Cidade é a norma geral para a questão urbanística, né, para o ordenamento territorial pelos municípios, exercício dessa competência constitucional, e aí ele traz essa sujeição, né, dos planos diretores, que são o instrumento principal para essa finalidade, ao plano diretor de recursos hídricos. Olha, Leonardo, eu acho que é importante também que exista esse dispositivo, tenha sido incluído no Estatuto da Cidade. Mas eu acho que da mesma forma como existe algo equivalente na lei de saneamento, e você fazer parte de algo maior que a bacia hidrográfica, te dá essa deveria dizer assim, por exemplo, você tem uma bacia hidrográfica, uma coisa é o município
o primeiro município montante, onde é que ele faz com o esgoto? Ele trata o esgoto? Se ele não tratar o esgoto, ele contamina toda a bacia. Se é o último município ajudante, se ele não tratar o esgoto, ele vai sujar o mar e as praias, mas aquele rio não mais. Então, quer dizer, o município tem um papel importantíssimo dentro da bacia hidrográfica. Eu acho que dentro do Estatuto da Cidade, esse é o primeiro fio, mas merecia uma regulamentação, sim. Da mesma forma que a lei de saneamento caberia, assim, até um decreto para regulamentar o Estatuto nesse dispositivo. Para falar, o que é isso? Como que você faz isso? Quais são os critérios que você tem que respeitar para dizer como tem que ser um plano diretor de um município, para esse plano atender minimamente a característica de ser parte em algum lugar de uma bacia hidrográfica, porque a localização é importante também. Eu acho isso.